Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Nossa, chegamos mais uma vez ao final de mais um mês, ao final do mês de abril. Como passou rápido! Semana passada a gente estava comemorando a ressurreição de Cristo, lembra? Isso, a gente estava falando sobre a Páscoa. Mas hoje a gente ainda vai continuar falando sobre a Páscoa, isso mesmo. Esse mês nós estamos falando sobre um tema que está nos deixando intrigado, isso mesmo. Esse monte de peças de quebra-cabeça que uma hora está faltando uma peça, outra hora está faltando outra, e a gente fica olhando, a gente não consegue enxergar o todo e a gente fica se perguntando, né? O que será? O que está acontecendo? Mas aí, esse mês nós estamos trabalhando que a gente tem que acreditar que existe uma imagem completa, que quem sabe sobre essa imagem completa é o nosso Deus. Isso mesmo. Ele que tem os pensamentos muito maiores do que os nossos. Ele que conhece todas as coisas, Ele quem sabe todas as coisas. E aconteça o que acontecer, nós precisamos acreditar em Deus. Por isso que isso nos leva a crer que a esperança é algo que nos faz crer que mesmo se estiver acontecendo algo ruim, mesmo ali algo bom pode surgir. Sim. E dali nós vamos para o nosso versículo que a gente tem aprendido esse mês. E o nosso versículo está onde mesmo? Quem lembra? Em João, vamos pegar a nossa Bíblia? Dessa vez a tia vai usar o celular dela. Está em João 16, versículo 33, só que só a parte B. Vamos lá? Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que está falando aqui? Que Jesus está dizendo que a gente vai passar por dificuldades, que a gente vai passar por lutas, mas que não é para a gente perder o ânimo, não é para a gente perder a esperança, que mesmo que a gente não está entendendo o que está acontecendo, que mesmo que pareça que essas peças desse quebra-cabeça não vão se encaixar, mesmo que a gente não enxergue a imagem completa, Ele está no controle, Ele sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, isso mesmo. E gente, aconteça o que acontecer, você sempre tem que se lembrar que Deus, Ele é muito maior do que todas as nossas perguntas. E como eu falei no começo para vocês, Deus, Ele atende o que a gente pede. E nós vamos continuar vendo o que aconteceu na Páscoa. Lembra na história da semana passada que a gente contou sobre a morte de Cristo? Que na sexta-feira Jesus morreu. Ele foi crucificado e aí levaram Ele para um sepulcro. E Ele ficou lá. Ele ficou na sexta, ficou no sábado. Quando foi no domingo pela manhã, as mulheres foram até o túmulo. E quando elas chegaram no túmulo, o que tinha acontecido? Vocês lembram? O túmulo estava com aquela pedra enorme, que era super pesada, que estava sendo guardada a entrada ainda por 2 guardas fortes romanos. Ela estava escancarada, ela estava aberta a entrada. A pedra não estava mais ali, fechando a entrada. E quando elas viram, o túmulo estava vazio. E o que aconteceu? Será que tinham roubado o corpo de Cristo? Não, Jesus tinha o quê? Ressuscitado, isso mesmo. É isso que nós comemoramos na Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. Jesus vive e Ele está lá em cima, à direita do nosso Deus, à direita do Pai, cuidando de nós, intercedendo por nós.
É isso que a gente comemora. Mas antes de Jesus subir aos céus, quando aconteceu isso, que ele ressuscitou, ele estava aqui ainda, naquele dia ele apareceu para Maria, a Maria Madalena, e ele chamou a Maria. E ela foi, lembra, correndo, contou para os discípulos. E os discípulos, aí o Pedro, o João, todo mundo saiu correndo para ver e eles viram que realmente o túmulo estava vazio. Mas eles ainda estavam morrendo de medo, porque eles não tinham visto Jesus. Então eles achavam que ia acontecer alguma coisa com eles também, porque eles eram discípulos de Jesus. E se eles tinham matado Jesus, colocado Jesus numa cruz, o que seria deles? Então, eles naquele mesmo domingo, eles voltaram e se trancaram, fecharam todas as janelas, fecharam todas as portas, se trancaram e ficaram lá dentro quietinhos, todos os discípulos. E eles estavam todos ali orando, menos um, só um que não estava, mas esses vocês já vão descobrir. E eles estavam pensando na morte, naquilo que tinha acontecido logo cedo, que Maria tinha contado, quando de repente, no meio deles, uma voz falou: "A paz esteja com vocês." Eles levaram um susto, estava tudo fechado, como assim? Será que era um fantasma? Quando eles olharam, era Jesus. E Jesus mostrou as mãos para eles. Eles olharam as mãos e viram ali aonde tinha sido, onde tinha colocado os pregos, os cravos ali, onde Jesus tinha sido pregado na cruz. Jesus mostrou o lado para eles que tinham lançado a lança. E aí eles ficaram: nossa, Jesus está vivo, é Ele mesmo. A Maria e as mulheres tinham razão, Ele realmente ressuscitou. E do mesmo jeito que Ele apareceu, bum, Ele desapareceu. Então, o que eles fizeram? Eles ficaram eufóricos. Eles tinham que contar para aquele único discípulo que não estava ali no meio deles. Sabe quem era? Era Tomé. E eles foram correndo e eles chegaram para Tomé e falaram assim: Tomé, você não vai acreditar, nós encontramos com Jesus. Ele, imagina, sim, nós encontramos com Jesus, a gente estava lá dentro na nossa casa com tudo fechado, de repente ele apareceu no nosso meio e ele mostrou as mãos, ele mostrou... Aí o Tomé falou assim: eu só acredito se eu ver. Se eu colocar os meus dedos no buraco lá do prego que foi colocado nas mãos de Jesus, se eu passar as minhas mãos ali, aonde foi lançado a lança do lado de Jesus, só assim que eu vou acreditar. E passaram-se uma semana, passou-se uma semana. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando foi no outro domingo, novamente os discípulos se reuniram e dessa vez Tomé estava junto. E quando Tomé estava ali, de repente, adivinha quem apareceu no meio deles? Estava tudo fechado de novo, janela fechada, porta fechada, não tinha entrada. Apareceu Jesus. Isso mesmo, não foi o imperador romano, não foi a rainha da Pérsia, foi Jesus. Apareceu ali no meio deles. E na hora que Jesus apareceu, ele chegou e falou assim para Tomé, lá em João 20, 27, ele falou assim: coloca o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a sua mão aqui ao meu lado, veja, pare de duvidar e creia. Gente, na hora que ele falou isso, o Tomé ficou com tanta vergonha. Mas ele pôs a mão, ele viu ali onde os cravos tinham entrado, os pregos. Ele colocou a mão, ele, Senhor, ele falava, ele clamava: meu Senhor, meu Deus, realmente é o Senhor. E Jesus, ele não estava bravo com Tomé.
de forma alguma. Ele virou para Tomé e falou: "Ah, porque você me viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram e creram." Então, o Tomé ficou assim maravilhado com o Senhor. E ele não pôde fazer, ele acreditou. E a partir daquele momento, ele pôde, todas as suas dúvidas, as suas perguntas sumiram. Isso nos leva a algumas coisas, sabe? Jesus, ele respondeu amorosamente a Tomé. Não é porque Tomé teve dúvidas, perguntas, que Jesus falou assim: "Eu não quero saber de você, eu não vou falar nada para você." Não. Às vezes a gente tem perguntas, questões também. E às vezes a gente fica questionando: "Poxa, por que isso? Por que Deus permitiu isso? Tá tão difícil essas coisas que estão acontecendo." Não tem problema a gente ter medo. Não tem problema às vezes a gente ficar triste com alguma coisa ou perguntar alguma coisa para Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. E a gente só tem que lembrar que aconteça o que acontecer, Deus, ele é muito maior do que as nossas perguntas. E ele enxerga a imagem inteira, não apenas pedaços do quebra-cabeça. É isso que é o mais importante. É isso que você sempre tem que lembrar para a sua vida inteira, com todos os problemas que você passar, em todos os momentos que você passar da sua vida. Mesmo você não enxergando ou não entendendo, Deus cuida de você. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus tudo que Ele faz e fez e vai fazer por nós? Querido Deus, nós somos gratos porque o Senhor é muito maior do que as nossas perguntas. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor cuida de nós, não importa o que aconteça. Assim como Tomé, muitas vezes a gente tem questionamentos e algumas dúvidas, mas mesmo assim o Senhor não nos deixa de nos amar. Ajude-nos a lembrar-nos que o Senhor sempre enxerga a imagem inteira e não apenas pedaços da imagem como a gente, partes apenas do quebra-cabeça, Senhor. Ajude-nos a crer em Ti, a ter esperança, mesmo em momentos tão difíceis. Ajude-nos a crer que mesmo se acontecer coisas ruins, dali o Senhor pode trazer coisas maravilhosas. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela Tua ressurreição e pelo Teu amor infinito pelas nossas vidas. Amém. Crianças, Deus te abençoe, uma ótima semana para você, um ótimo início de mês e lembre-se, não importa o que aconteça, Deus está sempre com você.